Olá, o canal Linha de Divisa está chegando no sul do estado da Bahia, em Ilhéus, para bater um papo com Josué. Josué, por favor, se apresente para o público aqui do canal Linha de Divisa, fala onde você fez a sua graduação, qual foi a sua graduação, o teu mestrado, aonde foi, o foco da sua dissertação e do teu doutorado. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Josué Cândido da Silva. Eu sou natural de São Paulo, mas há 20 anos eu leciono na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu sou professor de filosofia. Eu me graduei em filosofia na USP, e aí eu fiz o mestrado na PUC em sociologia política, e depois na PUC também eu fiz o meu doutorado em ética, né, com o tema da ética do discurso. Eu tenho um livro em coautoria com Jung Mossung, que se chama Conversando sobre Ética e Sociedade, pela editora Vozes. Ô Josué, e o que é ética? Bom, existem várias posições sobre o que é ética, né? Eu defendo que ética é a reflexão crítica sobre o comportamento moral. Então, a maior parte das pessoas tomam ética e moral como semelhantes ou assimilados, né? Na filosofia, não. Como a gente é profissional da área, a gente entende a ética como o campo da filosofia que reflete sobre como a gente deve agir, né? O agir das pessoas cotidianamente é a moral. Como a gente deveria agir, como que a gente deve agir tendo como, por exemplo, uma ideia de bem, uma ideia do que é bom, bom para todo mundo, bom para o mundo, bom para a humanidade. Então, a partir de um critério como esse, um critério universal, é que a gente faz uma crítica sobre o comportamento moral e como que a gente poderia tomar outro rumo, etc. Né? Muitas vezes quem faz ética não é ouvido, né? É conselho meio no vazio, mas às vezes dá certo também. As pessoas começam a se dar conta. Legal. Me corrija se eu estiver errado. Para mim, ética é universal e moral é comportamento, pode ser localizado. Tá certo falar isso? Sim, tá certo, sim. A moral, ela é sempre determinada. Então, você tem um comportamento moral aqui, mesmo no Brasil, você tem um comportamento moral de coisas que são aceitas na Bahia, que não são aceitas no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Né? Então, a moral é sempre histórica, sempre determinada, sempre local. A ética, sim, que pretende pensar o que é mais geral, que é mais abrangente para todos. E a gente está com uma crise moral atualmente? Sim, a gente está numa crise moral, mas aí acho que precisa um pouco de contexto histórico, né? Porque você tem uma moral que é a moral tradicional, ou seja, as sociedades sociedades pré-modernas, elas têm uma moral tradicional. O que é isso? O que eu estou querendo dizer? É que a moralidade que está na sociedade, as pessoas não percebem, entendeu? Então, por exemplo, existem sociedades em que o casamento é arranjado. O pai chega para a moça e fala, arrumei um marido para você. E não existe tanto problema assim, né? Ou há uma revolta, etc., mas é mais ou menos aceito. Por quê? Porque isso é um costume que está tão enraizado dentro daquela cultura que aí a pessoa pensa, bom, mas a minha mãe casou desse jeito, minha avó casou desse jeito, por que eu vou reclamar? É o jeito de se casar na nossa sociedade. Então, essas sociedades, elas têm uma tradição. No Ocidente, quem conseguia criar esse tipo de tradição era o fundamento religioso da Igreja Católica. Na era moderna, se pretende abolir o poder da Igreja, e aí se fala, os filósofos iluministas se falam, não, agora a gente está livre, a gente só vai seguir a nossa razão. Cada indivíduo é capaz de pensar, então cada um decide o que é certo e o que é errado para você, né? Então, essa ética, essa moral iluminista, moderna, é que está em crise. Por quê? Porque, às vezes, uma coisa que você faz como indivíduo não é errado para você, mas é errado para o conjunto. Ou seja, uma pessoa, quando ela
joga o lixo de maneira indevida, ela vai falar, bom, não estou fazendo nada de mal, né? Eu estou agindo aqui conforme o meu interesse. Para mim é mais fácil fazer assim. Só que quando você vai perceber o conjunto da sociedade, aí você tem enchente, você tem alagamento, tem uma série de problemas. Então, essa ética em que cada um decide o que vai fazer, não dá mais, ela esgotou. E essa aqui é a crise. Então, o que a gente põe no lugar? Então, tem gente que acha que a gente tem que voltar atrás, né? Uma sociedade conservadora, etc. E outros que pensam que não dá para voltar no tempo, não dá para a gente vendar os olhos e fingir que não existe modernidade. Ô, Josué, nossa, o que você está falando é tão interessante, rapaz. E como que a ética responde aos nossos tempos, a essa crise? Então, aí você tem basicamente dois tipos de resposta. Uma é a resposta chamada pós-moderna, né? Então, a resposta pós-moderna vai falar o seguinte, olha, é uma ilusão aquilo que se pretendeu na modernidade, ou seja, a ideia de que as pessoas podem racionalmente chegar ao entendimento moral, etc. Isso é uma ilusão. As pessoas são dotadas também de sentimentos, de emoções, etc. Né? Então, o que eles propõem? Eles propõem um pluralismo. Vamos viver uma sociedade plural, diversa, em que cada grupo tem o seu padrão. Cada grupo tem lá, dentro do seu microcosmo, a sua moralidade interna. E cada um age dentro desse grupo, dessa moralidade do seu nicho, e não se incomoda com a dos outros. Então, você não tem universalismo ético, né? Então, as feministas vão defender que elas devem ter os direitos feministas delas, LGBT, quem mais, os deles, os negros, os deles, e aí você não tem mais um guarda-chuva, digamos assim, moral para todo mundo. Cada grupo vai pensar de acordo com os seus interesses. Bom, qual é o problema nesse caso? É que quem tem mais poder impõe, de certa forma, o seu pensamento e a sua forma de agir para os outros. E no caso da nossa sociedade, quem tem mais poder é quem tem mais dinheiro. Então, acaba sendo uma coisa que você acaba legitimando, de certa forma, a injustiça. Ou seja, se eu sou um feminista, mas eu sou rica, etc., eu não vou sofrer o mesmo tipo de opressão que uma empregada doméstica. Então, eu posso achar que, do ponto de vista moral, eu sou livre, estou liberta. Mas não é uma liberdade para todos. É uma liberdade para um grupo seleto. Do outro lado, vai ter um pessoal que vai insistir no universalismo. Então, nesse grupo está, por exemplo, o filósofo Hans Jonas, que escreveu um livro, tem tradução em português, Princípio Responsabilidade, em que ele defende o seguinte, que a gente não é responsável só pelo que a gente faz, a gente é responsável pelo mundo que a gente vai deixar para gerações futuras. Então, por exemplo, eu posso passar a boiada hoje e ficar cheio de dinheiro e tal, mas eu vou deixar um deserto para o meu filho, para o meu neto. Né? É isso que eu quero. Né? Então, eu não tenho responsabilidade só comigo, eu tenho responsabilidade com quem não nasceu. Então, em nome dessa responsabilidade, o Jonas defende uma ética da responsabilidade, ou seja, você tem que pensar os efeitos da ação lá na frente, e não só o imediato. E o que isso tem a ver com o neoliberalismo? Bom, e aí, só para concluir, teria uma outra corrente, que é que eu trabalho também, que é a ética do discurso, em que ela vai pensar em termos do universal ainda. Ela vai falar que a gente tem que pensar a ética em termos não subjetivos, mas em termos intersubjetivos, porque a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Então, não existe essa coisa de você pensar a ação só do ponto de vista do indivíduo, você sempre tem que pensar a sua ação como interação. Toda vez que você age, você interage. Não existe como você agir e não ter consequência. Não, tudo que você faz está interligado. Então, eles vão pensar em termos de uma intersubjetividade, não só de uma subjetividade. Então, é uma mudança
dentro do paradigma moderno. Bom, aí, indo agora para a pergunta, né? O que isso tem a ver com o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele vai pensar em termos do interesse individual, né? E cada um deve buscar, a sua maneira, ficar rico, né? Cada um deve buscar o topo. Só que o topo só cabe um lá no topo, não cabe todos, né? Então, o neoliberalismo, de certa forma, ele defende o fim do universalismo, da ideia de direitos humanos, por exemplo, que é uma ideia moderna. Eles vão defender que não, que as pessoas são naturalmente diferentes e que uns se dão bem, outros se dão mal, e isso é da natureza, né? Então, eles têm muito a ver com a crise que a gente está vivendo, porque tudo aquilo que é pauta em termos de que você vai falar o para todos, né? Ou todos e todas, como, por exemplo, saúde universal, educação universal, coisas do gênero, habitação para todo mundo, tudo isso são pautas que eles são contra. E qual que é a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Tem diferença? Tem muito. Muita gente que é neoliberal fala que não tem diferença, que neoliberal é a invenção da esquerda, tal, né? Mas tem uma diferença básica. O que eles têm em comum? Tanto liberais como neoliberais acreditam na mão invisível do mercado, ou seja, que o mercado é capaz de regular a economia. Então, essa ideia começa com Adam Smith, né? E ele fala que cada um buscando um interesse egoísta, particular, realiza o bem coletivo. Por quê? Porque os vícios privados são regulados pela mão invisível do mercado, que cria uma harmonia entre os interesses conflitantes, né? Essa harmonia, essa ideia de mão invisível, o Adam Smith, ele era teólogo, e ele retira isso da teologia, a ideia de uma providência. Então, haveria uma providência misteriosa agindo na economia, que cria uma harmonia apesar do conflito. Ou seja, apesar de todo mundo estar brigando, essa harmonia acaba prevalecendo por uma ação misteriosa de uma força que ninguém sabe o que é. Desculpa, os neoliberais... desculpa, você acha que ele colocou isso aí como o absoluto permeando tudo? É um mistério, um mistério, né? Um mistério econômico. E os neoliberais, teóricos econômicos contemporâneos, podiam ter feito a crítica, falando, não, isso é bobagem, mitologia, não. Eles reafirmam, né? Então, teóricos como Milton Friedman, Hayek e tal, eles dizem assim, quem criou o mercado? Ninguém criou o mercado. O mercado, como a natureza, surgiu espontaneamente. É como se fosse Deus que cria do nada, né? Então, quem criou o mercado? Ninguém criou o mercado. O mercado existe, e ele existe independente das ações humanas, do que a gente faça, etc. E tal. É muito místico, né? Essa criatura, o mercado, que paira sobre nós. E aí, a diferença é que os liberais, Adam Smith, Ricardo, etc., ainda acreditavam numa ideia de natureza humana e acreditavam no universalismo humano, ou seja, que todos os seres humanos são iguais. Eles ainda estão dentro da ideia moderna, que está contra a nobreza. A nobreza havia uma diferença entre os seres humanos, você tem nobres e plebeus, então as pessoas são diferentes quanto ao sangue, tem gente que tem sangue azul, né? E eles defendem, não, todas as pessoas são iguais, elas estão, cada um deve ter a oportunidade de se desenvolver, de crescer, etc. Né? E eles acreditam também numa ideia de progresso econômico, de riqueza, e que essa riqueza vai chegar um dia para todo mundo. A diferença do neoliberalismo é que eles abandonam esse pressuposto, né? Um grande teórico neoliberal, von Mises, né? Tem o Instituto Mises no Brasil, que eles fazem cursos, etc. Ele vai dizer assim, não existe, a natureza não dá direito. Tese principal dele, né? A natureza não cria direito. Então, se você quer ter direito, você tem que comprar esse direito.
né? Então, se você quer educação, você tem que pagar por ela. O Estado não vai te dar educação. Se você quer saúde, você tem que pagar por essa saúde. Se você quer casas, tem que pagar por essa casa. Ou seja, o Estado não tem responsabilidades com você. Por quê? Porque a natureza, só porque você existe, só porque você nasceu, isso não quer dizer que você tenha direito. Então, a diferença básica é que o neoliberalismo nega completamente o pressuposto de direitos universais. Não existem direitos universais. Não existe uma humanidade. Ou não existe uma coisa como dignidade humana, como defendia o filósofo Immanuel Kant, né? O Kant dizia que todas as coisas têm preço, mas só o ser humano tem dignidade. Os neoliberais dizem que não. Quem tem dignidade é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem dignidade, né? Então, a consciência antropológica é diferente. A forma de pensar a sociedade é diferente. Não é para você pensar a sociedade em termos de para todos, ou de você acabar com a fome, ou objetivos mais universais, né? A única coisa que você tem que se preocupar é com a acumulação de capital. Me fala uma coisa, e qual é a crítica que a ética faz ao neoliberalismo? Bom, aí, se você parte da ética, que a ética pensa em termos universais, eu acho que existem duas críticas fundamentais. Primeiro, é que esse dogma, né, neoliberal, de que o mercado ele é capaz de autorregulação sozinho, né, é um mito. Então, a crítica, isso eu estou trabalhando mais recentemente, mas é a questão da mitologia que está por trás é o pressuposto não questionado, meio que sagrado da teoria econômica. Ou seja, a ideia de que o mercado, como um ser, como um ente, como um ser existente, se regula sozinho. E ele é como um ser vivo que tem autopoiesis, ele é capaz de se gerir. Esse é um mito, né? Por quê? Porque toda vez que a gente deixa o mercado rolar sozinho, o que acontece? Crise econômica. Né? Então, a gente teve a crise de 2008, mais recentemente, né? E aí a rainha da Inglaterra chegou para o ministro da Economia. A rainha da Inglaterra tem umas tiradas interessantes. Chegou o ministro da Economia. Como é que vocês não previram que a crise ia acontecer? Né? Você não é economista? Como é que você não previu que isso ia acontecer? E aí um economista neoliberal ficou furioso com a rainha, né? E aí ele respondeu um artigo no jornal endereçado para a rainha, falando assim: a gente não previu porque o nosso modelo não prevê crises. Né? Então, o modelo que eles têm para pensar a economia é um modelo perfeito. Dentro do modelo perfeito não existe crise. Né? É que nem você ouviu o Paulo Guedes, ele sempre está falando, não, agora a economia está ruim, mas o ano que vem vai estar ótimo. E aí passa um ano, passa dois, e por quê? Porque dentro do modelo dele não existe a crise, não existe por que gestar a crise, né? Porque é um modelo de que se você deixar o Estado funciona perfeitamente. Então, a primeira crítica é essa. O pressuposto é um pressuposto mítico, não é um pressuposto racional. Deixa eu te falar uma coisa. Peraí. Você está falando uma coisa tão interessante, rapaz. Isso é uma conclusão que você chegou ou isso é de senso comum de quem faz a crítica ao neoliberalismo, que tem assim, um componente mítico nas bases do pensamento neoliberal? Como é que é isso? Então, não é um consenso, né? Porque a economia, ela é meio como uma igreja também, né? Você tem os dogmas lá dentro e todo mundo mais ou menos maneja com um consenso, né? Você vai encontrar esse tipo de questionamento, por exemplo, no Luiz Gonzaga Beloso, nos seus artigos que ele escreve, ele sempre faz críticas a esse ponto. Um filósofo que eu trabalho, né, chama-se Franz Rinklammert. É um alemão que mora na Costa Rica, acho que é mais
latino do que alemão hoje. E o Franz Henke-Lammert, ele tem um livro recente que chama-se Crítica da Razão Mítica, em que ele vai criticar justamente esses pressupostos míticos dentro da própria modernidade. Né? Então, você está falando uma coisa tão interessante, todo mundo fala que o mercado se autorregula, e eu, pelo menos, não sabia, não tinha essa percepção de que tem um mito aí. Então, que ele se autorregula, em certo sentido, né, em termos de oferta e demanda, isso é uma coisa meio senso comum. Agora, a questão é o seguinte, não existe uma razão não existe uma inteligência trabalhando dentro do mercado para ditar o rumo das coisas, entendeu? E é isso que o Marx, né, ele tem uma sacada fabulosa, é isso que ele chama de o fetiche, né? O que é o fetiche? O fetiche é que as mercadorias começam a se comportar como se tivesse uma inteligência, como se fossem seres humanos. E os seres humanos começam a se comportar como se fossem mercadorias, né? Então, as coisas mortas ficam vivas e as coisas vivas ficam como que objetificadas, como mortas, né? Ou seja, sem vontade. Então, a vontade do ser humano transfere para a coisa e aí ele acaba achando... E aí, por isso que o Marx chama isso de feitiço. É como a gente faz o feitiço, né? Que você faz um bonequinho de voodoo e você acha que aquilo tem poderes mágicos, né? Que você espetar aqui vai doer a pessoa lá. Então, é por isso que ele chama isso de feitiço da mercadoria, como se as coisas estivessem enfeitiçadas, como se elas ganhassem vida, né? Então, o Henke-Lammert e outros teóricos, Hugo Asman, etc., eles vão desenvolver essa ideia que já está presente em Marx, né? E perceber que existe esse pressuposto também, não só na mercadoria, não só no capital, mas também no mercado e nas teorias, né? Nas teorias econômicas, tem um pressuposto oculto, né? De certa forma velado, que aponta nessa direção. E você vê alguma alternativa para esse modelo que alguns países seguem, outros vão para o extremo oposto, né? Se você vê alternativa? Não, então, a alternativa sempre há, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, voltar ao humanismo, né? Eu acho que a gente tem que ser humanista. O Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica agora recente, né? Fratelli Tutti, todos somos irmãos, né? E é interessante que o Papa, como uma voz destoante no Ocidente, né? Enquanto o Ocidente está se tornando cada vez mais violento, mais egoísta, ele retomando um princípio humanista. Então, o princípio humanista é o seguinte: quem tem condições de salvar os seres humanos, de conseguir emancipar os seres humanos e a natureza junto da nossa destruição, é o próprio ser humano. Ou seja, não adianta você imaginar que vai existir um Deus ex machina que vai vir e vai resolver os problemas. A gente é que tem que buscar a solução. Então, Peraí, deixa eu fazer um parênteses aí. Rapaz, claro. Santo Agostinho remexeu no túmulo agora, hein? Com a cidade de Deus dele. Sim. Então, mas o Agostinho ele acredita numa certa providência, né? Numa ideia de que tudo que acontece de bom e de ruim, de certa forma, está dentro de um plano, né? E, claro, existem outras perspectivas, uma perspectiva humanista, né? De que, por exemplo, de Santo Atanásio, que eu gosto muito, que ele diz que Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. E como é que foi mesmo essa questão aí do Santo Atanásio que você falou? Eu achei muito interessante. Então que Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus, ou seja, Jesus abre a possibilidade do ser humano se tornar divino, né? E aí a gente se diviniza na nossa humanidade, quando a gente se humaniza, né? Então, e a gente se humaniza no encontro. E aí tem vários filósofos, por exemplo, o Martin Buber, que tem um livro
chamado Eu e Tu, né? No encontro. Levinas, por exemplo, fala da alteridade. Enfim, tem uma série de filósofos aí que são humanistas, existencialistas e tal. É no encontro que a gente se humaniza, não através das coisas, né? Então, é muito interessante o Papa Francisco redescobrir essa questão do humanismo, né? Ou seja, que nós, seres humanos, devemos ser os próprios protagonistas da nossa própria emancipação, né? A gente não ficar esperando que o mercado vai fazer ou o Estado vai fazer, a gente tem que se tornar sujeito, a não ser que a gente queira a autodestruição, que a gente queira fazer o caminho do suicídio coletivo, que é isso que o neoliberalismo propõe. No fim das contas, é um suicídio coletivo, porque você age aqui localmente, buscando eficácia, mas você não percebe que você está causando uma destruição a longo prazo. Josué Cândido, muito interessante essa nossa entrevista, mas a gente é proibido pelo tempo e a gente está caminhando para o fechamento. E eu queria saber se você escreveu algum livro e como é o nome desse livro? Bom, aí eu tenho um livro que eu sou coautor junto com Jung Mossung, que se chama Conversando sobre Ética e Sociedade. É um livro que já tem um tempo, já vendeu bastante, é da editora Vozes. Essas questões que a gente conversou, você aborda nesse livro ou foi anterior ao que você está trabalhando aí? Quer dizer, alguma coisa já está lá, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre ética, economia, ética e ecologia, esses elementos já estão todos lá, princípios assim mais gerais, já estão lá, né? Já estão nesse livro. Outras coisas são mais recentes. Josué, muito obrigado por ter segregado esse tempo, separado um tempo para a gente. Trouxe novas luzes. Eu creio que quem estiver assistindo aí vai poder depositar novos olhares sobre o mito do neoliberalismo. É bem interessante. Vai ter muita gente aí que vai ter que repensar os seus conceitos. Muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço pela oportunidade e ao público que está nos assistindo, que virá nos assistir, pela paciência. Valeu, um abraço.